Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, querido ouvinte da Rádio Baruch FM, boa noite a todos. Hoje, o programa Direito e Justiça, com a participação da nossa querida amiga Renata Maria Silveira Toledo, mestre em Direito pela FADISP, pós-graduada em Processo Civil Brasileiro pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB na Lapa e sócia do Escritório Toledo e Lopes Advogados, autora de livros e artigos jurídicos. Eu quero agradecer primeiro ao nosso amigo André Cajayama pela presença. Obrigado, Andréa. E agradecer também ao Afrânio, da Rádio Baruch. E o nosso tema hoje é a violência doméstica e o direito das mulheres. Bem moderno, né? Então a gente poderia começar... E quais são os tipos de violência doméstica? Quando você fala em violência doméstica, você sempre imagina que é só o homem batendo na mulher, né? A maioria das pessoas tem essa visão. Então, vamos tratar desse assunto de uma maneira que todo mundo entenda, porque nós não temos só ouvintes advogados, nós temos um público em geral. Para você falar um pouquinho sobre violência doméstica, Renata. Bom, a violência doméstica que as pessoas normalmente imaginam é aquela agressão física, né? Mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. A violência física, ela tem a peculiaridade de poder deixar ou não marcas. E aí nós encontramos o quê? As vias de fato. O que são as vias de fato? Puxão de cabelo, beliscão, tapa, empurrão. Então, cada um desses atos compõe a violência doméstica, praticadas no âmbito doméstico ou numa relação íntima de afeto, que seria dentro de um relacionamento amoroso, né? Então, pode ser estando dentro de casa, morando junto, no namoro, não, né, namorados que moram em casas separadas, não necessariamente o casal marido e mulher. Entendi. Qualquer relacionamento afetivo. Qualquer relacionamento afetivo, em que haja uma discussão sobre o gênero da mulher. Então, é a submissão da mulher ao homem na prática da violência doméstica. É isso que caracteriza hoje pela Lei Maria da Penha. E o que é violência patrimonial, por exemplo? A violência patrimonial seria, por exemplo, deixar de pagar uma pensão alimentícia, por exemplo, sem motivos. O marido, ele fala, vou deixar de pagar aqui porque ela está usando dinheiro para ela sair. Sim, deixa de ser uma violência patrimonial. Ou então aquele caso em que o marido ele vai tirando toda a autonomia financeira da mulher. Então, aos poucos, a mulher não sabe mais quais são as contas que ela tem que pagar, quanto dinheiro que ela tem no banco. Ela perde a autonomia financeira dela. Tá, isso é a violência patrimonial. Muitas vezes, isso é difícil de você identificar na prática. Primeiro porque a mulher não se sente, num primeiro momento, agredida. Quando ela vê, ela já está sem autonomia financeira, né? E num segundo momento, essa mesma mulher, ela acha que foi apenas uma picuinha, né? Quando, na verdade, o objetivo da violência patrimonial é justamente tirar a autonomia e a possibilidade da mulher sair daquela relação. Certo. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. É aquela mulher, por exemplo, que nem acesso ao próprio imposto de renda tem. O marido faz tudo, inclusive imposto de renda. É incrível você pensar nos dias de hoje uma situação dessa, né? Que a mulher está buscando cada vez mais a igualdade com o homem e ser cerceada em ter um imposto de renda, visualizar seu imposto de renda, né? Outro dia eu estava lendo acho que foi do STJ, uma decisão que estão atrás das mulheres laranja. Uhum. Que formam forma o patrimônio para a empresa do casal, ou que são as mulheres laranjas que vão se eleger e os homens que estão por trás. Ixi. Exatamente. Então, aquela... Deixa de ser uma violência, né? Você está usando a mulher para...
É aquela situação em que aos poucos o marido fala, não, deixa aqui, eu vou cuidar disso, eu pago a conta, eu deposito na conta o dinheiro para você pagar as suas despesas, mas deixa que isso aqui eu resolvo. Né? E a hora que a mulher vê, ela não tem mais nada. Ela não consegue sequer saber o que ela tem no nome dela, o patrimônio. Numa relação de união estável, por exemplo, torna-se até bem difícil depois, na hora do reconhecimento e dissolução, vínculo, né? Do vínculo, você entender quais são os bens que formam o patrimônio daquele casal. Ai, Renata, dá alguma dica para as nossas mulheres ouvintes aqui, elas têm que interagir então mais, procurar, sim, buscar, observar o empoderamento delas patrimonial mesmo, né? Hoje se fala muito em empoderamento da mulher, mas esquece que o empoderamento começa na sua autonomia financeira. Quantas mulheres a gente não vê que trabalham fora, que têm cargos bons, por exemplo, diretoras de banco, e que no dia a dia elas... A hora que elas vêm, elas não têm mais, elas não sabem nem o que elas estão fazendo com o dinheiro delas. Porque o homem é o marido, bom gestor, é o bom pai de família. Administrador do lar. Ele é o administrador do lar e é ele que sabe o que ele tem que fazer. E a mulher perde totalmente a sua capacidade até de sobrevivência. Uma outra situação, né, que muito é dita, que se fala, é aquele caso do marido que ele aos poucos vai dilapidando o patrimônio, né? Ele vai escondendo os bens. Numa união estável, isso aí é até fácil ele fazer. Ele vai escondendo aquela casa, aquele apartamento. Compra no nome do amigo, do primo. É o laranja, outro laranja. É o outro laranja. Isso na prática é muito comum. Muito comum. E às vezes não é tão sensível ao advogado do direito de família. Entendi. Deixa eu te perguntar, e a violência moral? Eu acho que essa está muito na moda. Até não dentro de casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. Na Copa, né? Na Copa. Na Copa. Então, a violência moral, um exemplo clássico, é aqueles xingamentos em rede de WhatsApp, né, em grupos de WhatsApp, xingamentos públicos na televisão, na rua. Essa é a violência moral. Então quer dizer que a violência moral está caracterizada vamos dizer assim, pelo objetivo público, tornar público uma ofensa. Uma ofensa, quando não é público, não é moral. Uma calúnia, uma difamação, uma injúria, né? Então você chega ao conhecimento do seu amigo comum, que é amigo seu, do seu marido, né? Que, olha, ele fala, a minha mulher é uma vagabunda. Isso é uma ofensa moral, é uma violência moral. A mulher, aos poucos, ela vai se sentindo cada vez menor. Isso que então quer dizer, se num relacionamento, uma das partes, né? Eu não gosto muito de falar em homem e mulher, mas sim em seres humanos, inclusive hoje em dia por conta da liberdade de gênero, né? Então, se uma das partes ofende a outra dentro de casa, sozinha, não é uma ofensa moral, não seria uma violência, seria psicológica, então? Poderia ser uma violência psicológica. A violência psicológica, ela é muito... A diferença entre a violência psicológica e a violência moral é muito tênue, né? A violência psicológica vai minando a mulher. É aquela história do, olha, eu estou cuidando de você, então você não pode sair com esse batom, tá muito vermelho, essa saia tá muito curta, esse cabelo, eu não gosto que você penteie o seu cabelo assim. Também, né? Então ele vai se apropriando da mulher, ele vai se sentindo dono dela. E aí começam os xingamentos num determinado momento. As pessoas precisam entender que a violência faz parte de um ciclo. Ela começa pequenininha, lá com os pequenos atos de controle, ela vai passando pelos xingamentos, pelas ofensas, dentro de casa, depois perante terceiros. Na hora que chega na rua, uma difamação, uma injúria, uma calúnia, né? Aqui para o nosso ouvinte entender, a calúnia é você imputar um crime a alguém. Olha, fulana roubou tudo que é meu, né? Você está caluniando. Exatamente, você está dizendo que a pessoa roubou, né? Você está difamando, aquela lá é uma vadia, por exemplo. Entendi. Né? Ou causando uma injúria também, até o ponto que chega no feminicídio, até o ponto que chega no homicídio. Matar aquela pessoa
por uma razão de gênero, por uma razão de poder. Ela está tão submissa, ela não atende aos caprichos da outra parte e chega ao ato do homicídio, que hoje em dia, acho, assim, felizmente... muitos casos de depressão feminina também se observa, né? Tem a violência psicológica... A outra parte que é bem possessiva, que é autoritária, déspota mesmo, né? Exatamente. A violência psicológica, ela vai ensejando uma síndrome, que é a síndrome da mulher maltratada. Então, ela vai cada vez mais se deprimindo. Aos poucos, ela deixa de reagir àqueles atos de violência. Primeiro, tem toda aquela dificuldade dela se entender vítima da violência. E depois, ela deixa simplesmente de reagir. E o que é o stalking? Bom, o stalking... No Brasil, o stalking não é considerado crime, né? É a perseguição contumaz. É aquela situação em que o homem, ou a outra parte, né, para a gente não cair na questão de ser homem ou mulher, né, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte. Só para fazer um parênteses aqui, a violência doméstica, ela pode ser de homem para mulher, de mulher para homem. Eu ia falar isso, ia fazer esse parênteses, né. A questão do gênero, antes de chegar no stalking, só para fazer essa introdução, a lei, ela fala em uma violência no âmbito doméstico ou numa relação íntima de afeto contra o gênero mulher. A lei fala dessa forma, né? Gênero se entende como sendo uma construção social. Construção social de quê? Construção social de papéis. O que você espera da mulher e o que você espera do homem? É uma discussão bem profunda, né? Eu vou colocar aqui a minha humilde opinião. Claro. Né? Mas o que a gente está dizendo nós não estamos falando simplesmente de sexo feminino. Diferente da lei do feminicídio. O feminicídio, né, o legislador optou por usar a palavra sexo feminino. Sexo, o termo. Na Lei Maria da Penha falamos em gênero. Então, nós temos hoje o entendimento de que vamos buscar fundamentar pela Lei Maria da Penha quando se tratar do gênero mulher. E daí vamos excluir o gênero homem, vamos dizer assim. Eu tenho o meu entendimento, né, de que se você está tratando de gênero, está tratando de gênero enquanto construção social de papéis, aquele homem que exerce um gênero feminino, em tese, teria que estar protegido pela Lei Maria da Penha, né? Mas aí é o meu entendimento. Hoje, se for procurar decisões judiciais, as decisões vão afastar a proteção do homem pela Lei Maria da Penha nessa situação. Vai ter alguma discussão em relação ao transexual, justamente porque o transexual, tendo ou não feito a cirurgia... Ele tem um cérebro que trabalha... Como gênero feminino. Exato. Exatamente. Então, uma das minhas sugestões é que haja realmente uma alteração na legislação para que se albergue um outro gênero. E chegou-se a tratar sobre a constitucionalidade dessa norma? Sim. Hoje se entende que a Lei Maria da Penha ela é constitucional. Se falou num determinado momento que ela não seria constitucional porque ela iria ferir o direito à igualdade. Né? Como 5º. Que ficariam os homens nessa situação? Isso, artigo 5º da Constituição. Da Constituição. Como ficariam os homens nessa situação? Mas isso logo foi afastado, porque o que a Lei Maria da Penha buscou foi igualar homens e mulheres na prática. Né? Então, o termo jurídico que a gente usa é a igualdade substancial, a igualdade material. Porém, na prática, se entenda, vamos igualar homens e mulheres. Na lei está dizendo que são iguais, mas na prática isso não é bem verdade. E daí teve a Lei Maria da Penha como uma ação afirmativa. Então, nós trouxemos aqui 2 questões. A primeira, a discussão de gênero, né? E que a lei fala em gênero e não fala em sexo. E gênero enquanto construção social de papéis. E isso é fundamental porque a Lei Maria da Penha ela veio justamente para atender essa exigência, essa normativa internacional, né? E nós não estamos falando de sexo. No feminicídio, na lei do feminicídio, se fala em sexo feminino e não em gênero feminino. Até a palavra feminicídio. Feminicídio, exatamente. Né? Então, esse era o parênteses. Para depois chegarmos, então, na pergunta do stalking. Né? O stalking é a perseguição contumaz. Embora não seja crime no Brasil... Eu defendo, inclusive, essa alteração na legislação, porque quem já viveu uma situação de stalking sabe bem o que é isso, o quanto isso causa de temor, o quanto agressivo o quanto que isso representa uma violência. A pessoa, ela não manda um e-mail para quem ela
está atrás? Ela manda milhares de e-mails. Ela não Nossa, manda... isso parece Discovery D. Mas e é exatamente assim, ele não manda, ou ela, né, não manda uma mensagem de WhatsApp, manda milhares de mensagens de WhatsApp. Isso não se confunde com bullying? Não, isso é realmente o stalking, que é a perseguição contumaz. Você persegue a vítima. Teve um caso recente, foi julgado agora, não vou lembrar agora qual foi o tribunal, eu teria que recordar nos meus arquivos para passar essa informação, mas que o juiz deu inclusive indenização por danos morais em favor da vítima que foi stalkeado. O que aconteceu com ela? Um rapaz ia todos os dias no lugar onde ela trabalha e ficava atrás dela. E ficava tentando sair. E, aos poucos, as mensagens dele eram mensagens já de assédio sexual, né? Queria ter um relacionamento sexual com ela. Comparecia fisicamente no lugar, conseguia o telefone dela, mandava mensagens de texto, mandava flores, mandava presentes. Nossa. E, assim, uma coisa absurda. Um absurdo. Imagina o quanto a pessoa não fica aterrorizada. Você parece que está tocaiando a pessoa. Você fica, literalmente, fica de tocar. Então, de repente, você está no estabelecimento comercial e a pessoa aparece. Você fala, de onde ela veio? Como que ela apareceu ali? Realmente, é essa sensação que a vítima tem, de que o tempo inteiro a pessoa que está stalkeando está atrás dela. Infelizmente, isso não é crime no Brasil. E é isso infelizmente. E daí, como que você trata, né? Você vai tratar como um constrangimento ilegal, vamos dizer assim, né? Você vai tratar talvez como ameaça, pode ser, então vai dizer que está se sentindo ameaçado por fulano de tal, vai tentar reunir provas, né? Se é por meio do WhatsApp ou se é por e-mail, buscar fazer ata notarial, que é isso, comparecer a um cartório e fazer uma ata notarial de tudo aquilo, e fazer também o boletim de ocorrência. E essa, na delegacia da mulher, lembrando disso. Até essa é na DDM, na Delegacia de Direito da Mulher, ainda acho que é mais tranquilo. Mas eu já atendi clientes no meu escritório que eu orientei aí a delegacia para fazer ocorrência, formular ocorrência contra companheiro, marido, namorado, até por situações de perseguição, e a resposta na delegacia foi isso é uma briguinha e daqui a pouco vai passar, vai para sua casa que vocês vão se acertar, eu não vou fazer nada aqui. No meu entendimento, isso é inclusive uma violência institucional, né? Há quem defenda que você tem uma série de violências, você tem aquela privada e você tem a segunda violência, que é dos órgãos públicos. Então você chega para ser atendido numa delegacia, você é encarado como isso é só uma briguinha. Vai para casa pensar, ver se realmente você quer fazer o boletim de ocorrência. Está errado, né? Como é que você orienta o seu cliente a fazer? Então? Vai na delegacia da mulher, faz o boletim de ocorrência. E se não querem lavrar? Não quer lavrar, vai até o Ministério Público e presta declarações e pede a medida protetiva. Mas é complicado, é difícil, porque imagina a seguinte situação: a mulher chegou do trabalho, o marido chegou antes, por uma razão ou outra que ela deixou o telefone em cima da mesinha da sala para ir fazer o jantar pro bonitão que está lá esperando. Ele acessou o celular dela, viu uma mensagem de um colega de trabalho, do que eu chamo de janela de momento, né? Ele não entendeu o contexto, ele viu aquela mensagem, ali já pontual, tem uma mente deturpada. A fotografia da situação, já começou a jogar coisa nela, já começou a agredir, aí ela sai de casa, vai na delegacia, pensando que ela vai ter a proteção que ela precisa, que é propagado, né, nas grandes mídias. Ela chega, não tem a proteção e o Ministério Público está fechado nessa hora. Tem alguma coisa que ela pode fazer? Eu entendo que se ela sofreu uma agressão, vamos imaginar que ele bateu, o que ele fez? Vai até a rede de atendimento e tenta fazer pede um prontuário médico do seu atendimento. Certo. Há quem diga que seria ineficaz, mas eu acho que não dá para deixar essa mulher sem nada. Ela precisa, ao menos, ir para uma rede de atendimento e pedir o prontuário médico. Olha, eu cheguei extremamente abalada, estou numa crise de ansiedade causada pelo meu marido, por exemplo, que pegou uma mensagem de um maluco no meu telefone, porque essa é a palavra, de um stalker. De um stalker, exatamente. E ele me agrediu.
Por quê? Porque a palavra da vítima, e nesse tipo de situação, tem relevância. E daí nós temos que juntar a palavra da vítima com outros elementos de prova. Então, eu insisto nessa questão de a mulher precisa, a delegacia não lavrou, o Ministério Público estava fechado, o fórum estava fechado, vai para a rede de atendimento se você sofreu uma agressão. Agora, é bom deixar claro que o órgão público não pode deixar de lavrar o boletim de ocorrência pura e simplesmente. Né? Então, que esteja junto com uma testemunha para que seja denunciada essa omissão do Estado, se isso realmente acontecer. Qual o trabalho para a gente legalizar esse stalking? Se você partir do princípio que não existe crime sem lei anterior que o defina. Sim. E não é crime. Então, tem que fazer uma sugestão de alteração legislativa. Né? Agora, na prática, enquanto isso não acontece, é um constrangimento ilegal, é uma ameaça, é boletim de ocorrência por constrangimento ilegal, por ameaça. Até criminalmente, para você caracterizar pela subsunção do fato à norma, quer dizer, você pegar os fatos e definir como um crime, aí sai um pouquinho da definição, aí já não encaixa, tipo penal, exatamente. Já não encaixa no analogia outro. Não tem. Criminalmente é tão complicado assim você fazer a questão do stalker, que eu acho que na parte civil acaba sendo bem mais tranquilo. Porque eu acho que esse stalking, ele é uma coisa que acontece muito mais do que a violência. Muito mais do que a violência doméstica. Por exemplo, sexual. Isso é muito grave. Eu não consigo conceber. E é muito comum. Eu não consigo entender. A pessoa não tem que ter algum problema. Tem que ter algum fator genético, psicológico. Não, porque a pessoa fala. Se você não consegue entender ou não, fala: oi, mocinha, tudo bem? Ai, sai daqui, rapaz. Fala, pô, então ela não tchau, me quer, né? O que a gente vê nessa decisão, o juiz disse exatamente isso. Olha, não é crime, mas é um ato ilícito, né? Dá para ir, em relação ao crime, você vai sustentar o constrangimento ilegal e a ameaça, vamos dizer assim, constrangimento ilegal, né? Tem que fazer o boletim de ocorrência. Quando, por exemplo, namoro, os rapazes não aceitam o término. Você vê um monte de assassinato. Até teve um caso. E fica atrás por anos. Renata, até teve um caso na Santa Casa, se eu não me engano, que acho que era um auxiliar de limpeza e uma auxiliar de limpeza. Eles namoravam por, acho que 8 anos, se eu não me engano. Aí ela terminou com ele, no dia seguinte ele foi dentro do serviço dela e matou ela a facadas, deu 8 facadas nela. É um negócio absurdo. Sim, que é um feminicídio, né? Entra característica do feminicídio. É motivado exclusivamente pelo fato dela não ter aceitado o término da relação deles, afetiva. Como chamava aquele caso eu acho que é Elisa, que o advogado... Sim, Elisa Samúdio. Eu acho que esse é bem característico, né? Sim. Que ele mandava e-mails, ficava atrás dela o tempo todo. Não, sim. Do goleiro Bruno? Não. Tô confundindo. Você tá confundindo. Da japonesa que estava no carro. Sim. Ou seja, no caso da Mércia, que era advogada. Que era advogado, e ele também é advogado, né? Ele era advogado. E ele deixava a menina respirar. Parece uma patologia. Então você pega a mensagem de WhatsApp e tá assim: onde você estava? Com quem você estava? Por que você estava com fulano de tal? Nossa, uma loucura. Dói do WhatsApp. A coisa que eu acho mais terrível, Renata, é o seguinte: a culpa sempre é da mulher. Ele matou porque ela passou por cima dele profissionalmente, porque ele ajudou e ela o desprezou, e a maioria das vezes. Você não escuta uma história dessa que não tem... Você ouve uma barbaridade dessa. Que a pessoa acha que a culpa é dos dois ou não é de ninguém. Não tem... eu acho que a gente ninguém sabe o que acontece no relacionamento. Exatamente. Eu acho que tem essa questão muito forte, né, do homem, da questão da masculinidade, o homem precisar se sentir às vezes superior, né? Existe, eu vejo dessa forma, pelo menos pelas minhas pesquisas, mas a gente não... Intromissão, mas eu acho que às vezes entra um caráter cultural. Sim, do homem machista. Ter que ser o provedor do da lar. Família. E eu já ouvi de mulheres namoradas, esposas, clientes... que o fulano ele é fraco porque ele não serve para ser pai de família. Porque, é o macho alfa. Porque ele não serve. Eu acho que tem esse outro lado. Tem uma pressão, pressão de todo lado, né? Eu acho que tem esse outro lado também que tem que ser considerado, que às vezes a própria mulher se coloca nessa condição de submissão,
né, do homem ter que exercer a masculinidade desta forma, como o provedor do lar. Então, a gente não pode esquecer disso também, né? Às vezes eu acho que tem muitos casos violentos, graves, é muito sério o que acontece em relação à mulher, mas não podemos esquecer que, às vezes, a própria mulher proporciona isso também. Então, em alguns relatos sob a ótica masculina, que você vê os homens falar, eu não posso nem reclamar, porque imagina, eu vou reclamar, homem, não tem a frase, o homem não chora. Meninos não choram. Boys então, don't cry. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, parar para refletir, como podemos mudar a cultura, só por meio da educação. Mas eu tô com um filho, não é recém-nascido, né? Tá com 4 meses e quase 5 aí. E uma pessoa tava carregando ele no colo e ele tava choramingandinho, assim, tá meio chorandinho. A pessoa virou e falou assim, ei, para de chorar, homem não chora. Eu olhei aquilo, eu parei, eu tava lavando louça, parei na hora, eu olhei e falei, o que você falou aí? Eu imagino sua cara, André. Não, tô brincando aqui com ele. Eu falei, não, o que você falou? Homem não chora? Eu falei, homem chora normal. Falei, como mulher chora, como criança chora. Falei, e ele, além de ser... falei, o fato dele ser homem não exime de chorar. Sim, então precisa desfazer essa cultura, né? Sim, isso tem que mudar, e nós, mulheres, temos que fazer um pouquinho a nossa meia-culpa, né? Às vezes, nós também ensejamos esse comportamento, né? A gente incentiva esse comportamento. Exatamente. Às vezes até por conforto, né? Às vezes por conforto. O homem que vai pagar a conta, o homem ele tá que pagando o condomínio, tá pagando os telefones, a escola das crianças. Existe isso. Se você pesquisar... Eu já vi. A ótica masculina, né, na violência conjugal, você vai escutar muitos esses relatos do homem falando, puxa vida, ela chegava em casa e falava, agora você vai ter que comer da minha comida. Eu li isso num artigo. Porque ela, na verdade, você começa numa progressão de violência. Isso. Você acaba... são a soma de pequenos atos que tomam um corpo maior, que permitem a progressão, né? Então, você tem a violência patrimonial, depois você tem a violência moral, e aí, de repente, a mulher não percebe, porque as amigas falam, mas o seu marido é rico, ele tem que te dar tudo, ele tem que fazer para você. E ela se vê nesse cenário, o marido vai lá no futebolzinho dele, e aí os amigos, não, você tem que prover, porque, você que tem dinheiro, você que ganha mais, e tem que chegar, lá em casa é assim, eu que dou a última palavra. E aí ele chega com esse espírito, a mulher acaba se rebaixando, então é todo um arquétipo cultural que acaba por prevalecer e macular a instituição aí da família, né? Exatamente. E lembrando que a violência, ela começa pequena. E começa com a violência aos poucos, com a violência psicológica. Aos poucos, o homem vai demonstrando aquele cuidado, olha, deixa que aqui eu tomo conta. Então, as mulheres, tem um recado a deixar prestar atenção no início de uma violência psicológica, de uma manipulação psicológica. Ai, Renata, infelizmente nosso tempo acabou. Tá tão adorando. Gostosa a nossa entrevista toda recheada esse assunto. Eu acho que nós poderíamos fazer umas 5, 6 entrevistas sobre isso. Vou te chamar de novo. Obrigada. Eu quero aproveitar só um minutinho, André. Quero aproveitar e mandar um abraço para a doutora Maria Fernanda, que eu tomei ciência que fiquei sabendo, ela vai apresentar uma tese de mestrado, né, doutora Isso, Renata? Exatamente. Você também? Não, na verdade, nós duas, né? Vamos defender o mestrado agora, dia 1º de agosto, se Deus quiser. Eu quero deixar aqui sucesso, Obrigada. Muito boa sorte. E eu tenho certeza que depois da entrevista de hoje, pelo conteúdo que você nos passou aqui, certeza vocês vão ser aprovadas. Fiquem tranquilas. Obrigada. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer muito essa oportunidade, estou à disposição Com de certeza vocês. vai ter um outro programa. Vamos. Estou à disposição, adorei participar do programa com vocês e deixar um beijo para os nossos ouvintes. E dizer para os nossos ouvintes, homens e mulheres, para a gente trabalhar essa
desconstrução. Todos. Né? Seres humanos. Todos seres humanos. Trabalharmos essa desconstrução, né? Para efetivamente nos sentirmos iguais. É isso, acho que essa é a mensagem. Muito bom. Queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência até o momento. Doutora Andréia. Muito obrigada, queridos ouvintes. Esse foi mais um programa Direito e Justiça. E recebemos hoje a doutora Renata Maria Silveira Toledo falando sobre violência doméstica e o direito das mulheres. Não percam nossos próximos programas e você, que é nosso ouvinte, nosso convidado da Rádio Baruch FM, acesse nossas redes sociais, interaja conosco, mandando críticas, mensagens, ideias. Estamos aqui para ouvi-los também. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.